Olá, irmãos, graça e paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesse dia. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero em mais uma oportunidade compartilhar com você de uma santa porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 19. Nós leremos do verso 9 ao verso 15. Levítico, capítulo 19, do verso 9 ao verso 15. O tema da nossa mensagem é o cuidado para com os excluídos. O cuidado para com os excluídos. Dando sequência a essa série de mensagens que nós temos feito pensando na questão da justiça social, de como a Bíblia nos convoca para uma reflexão em relação aos mais frágeis e mais vulneráveis da nossa sociedade. Perceba o que nos diz a Sagrada Escritura. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Não jurarei falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porá tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. O cuidado para com os excluídos. A nossa sociedade capitalista pensa sempre e valoriza os abastados, aqueles que possuem recursos. Os ricos estão sempre em proeminência, em evidência. Só que o sistema capitalista é um sistema que, em sua estrutura, exclui aqueles menos favorecidos que não possuem muitos bens, que vivem de forma muitas vezes análoga à escravidão, análoga a uma vida selvagem, sem os direitos básicos garantidos, sem o direito a uma moradia decente, sem direito a uma alimentação decente, sem o direito a uma assistência médica decente. E o que a Bíblia nos convoca a fazer, e está muito à frente da nossa sociedade, até mesmo da nossa Constituição, é que ela provoque em nós uma reflexão e um cuidado para com os mais pobres, para com os mais vulneráveis, para com os mais frágeis. Esse texto que acabamos de ler mostra que o judeu, ao plantar e na hora de colher, não deveria colher todos os frutos, pelo contrário, deveria deixar parte da sua colheita para os necessitados. Quando você for cegar, colher a tua plantação, o canto do teu campo não colherás totalmente, nem as espigas caídas colherás. Você não vai rebuscar a tua vinha, nem colherá os bagos caídos dela. Deixará ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor. A Bíblia está dizendo, o que cair da sua cesta, não pegue, não volte a pegar. É do pobre e do estrangeiro. Os cantos da tua plantação deixe para o pobre e para o estrangeiro. Isso é uma ordem. Eu sou o Senhor, tanto o seu como do pobre e do estrangeiro. E Deus nos deu a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. Portanto, se a fome na nossa sociedade é resultado do nosso egoísmo, é resultado do nosso pecado, de não nos preocuparmos com a necessidade do seu próximo, de nos deixarmos envolver por esse sistema diabólico e carnal de acumulação de riqueza, que faz com que nós exaltemos o nosso egoísmo e não nos preocupamos nem um pouco com a fome do outro, com a situação do outro. Por isso ela nos exorta: não furtareis, não furte, não pegue o que não é seu. Você não mentirá, você não vai usar de falsidade com o seu próximo, que você está defraudando ele em alguma coisa, você está sonegando, você está enganando, você está trapaceando, está levando vantagem em alguma situação. E isso não é amar o próximo. Essa é uma questão importante. Você não pode jurar falso pelo nome de Deus, porque isso é profanar o nome do Senhor.
O crente não deve jurar. Jesus disse: seja a vossa palavra sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna, porque a sua palavra em si já é suficiente. Se você necessita jurar, muitas vezes é porque a sua palavra não está bastando para que as pessoas confiarem. E isso revela um problema. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. O que o texto está dizendo? A paga do trabalhador, que era diarista, que trabalhava durante o dia, para receber ao final da tarde e levar o sustento para sua família, não pode ficar com você até pela manhã, porque se você retém isso dele, ele passará fome com sua família. E olhando para a nossa sociedade, quantos patrões, muitos deles cristãos ou membros de igrejas, sonegam ao trabalhador os seus direitos, negligenciam as datas de pagamento do salário. Eu me lembro que trabalhei numa empresa de segurança que só nos pagava dia 20, 21, 22 e 23, quando a lei do nosso país obriga que o pagamento seja feito até o quinto dia útil. E o curioso é que quando nós recebíamos o contra-cheque, havia uma frase cristã: Deus cuidará de você, entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Deus te dará todas as coisas, e aquilo gerava um escândalo muito grande junto aos funcionários descrentes, porque se recebiam seu salário com atraso, já totalmente comprometido por dívidas, por empréstimos que os empregados eram muitas vezes forçados a fazer para manter o funcionamento e o sustento da sua família, e vinham com essas frases que soavam quase como escárnio. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas estava faltando no lar de muitos trabalhadores porque o patrão retinha o nosso trabalho, nos oprimia e retinha a nossa diária. Por isso, não oprimirás ao teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro. Não pode ficar contigo pela manhã, ele precisa se alimentar. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. Perceba como nossa sociedade se encontra atrasada e em pecado em relação a essa situação. Quantos surdos de nossa sociedade historicamente sofreram bullying, foram zombados, ironizados. Há muita gente que muitas vezes brinca com a deficiência do outro, com a limitação do outro, com a dificuldade do outro. Quando isto é pecado, não amaldiçoe o surdo. Não trapaceie porque ele não está te ouvindo, não zombe da situação dele, não coloque tropeço diante do cego. Isso é maligno, ele não enxerga, ele não pediu para nascer assim. E você colocar um tropeço para vê-lo cair, não há nada de engraçado nisso. Pelo contrário, há muita maldade nisso. Só que nós, como sociedade, colocamos tropeço diante do cego. É só você olhar os buracos nas nossas calçadas. É só você olhar a dificuldade que um deficiente visual tem de acessar a um telefone público, que um deficiente visual tem de acessar muitas vezes nossas igrejas, de caminhar pelas nossas calçadas, já que elas são irregulares, umas mais altas que as outras, mesmo nas escolas, as dificuldades que eles têm de aprenderem a ler pelo braille, porque a disposição de livros é muito escasso. Então nós colocamos muito tropeço diante dos cegos. Mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não julgarás de forma injusta, não farás injustiça no juízo. Ainda que seja para favorecer o pobre, você não pode fazer injustiça, nem beneficiar o grande. Pelo contrário, com justiça julgará o teu próximo. O que é justo, é justo. Não interessa se é alguém mais pobre ou se é alguém mais rico. Porque nós temos uma tendência de muitas vezes, porque alguém é rico, na nossa sociedade acha que pode fazer tudo, que não há limite, que ele pode comprar todas as coisas. E a outra contrapartida é que muitas vezes, pela fragilidade do mais pobre, toleramos tudo, inclusive maus comportamentos. Mas a Bíblia nos ensina que mesmo pobre precisa obedecer à lei.
Não se pode torcer a lei para beneficiar o pobre, isto é pecado. Este é o cuidado da Bíblia para com os excluídos, deve ser o cuidado também da igreja. Os excluídos nunca precisaram que comunista nenhum os defendesse, porque a Bíblia já os defende e garante os seus direitos, que como igreja de Jesus Cristo possamos também protegê-los no santo nome de Jesus.